Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre você ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e você ser obrigado a pagar imposto de renda. Quando que você está isento de um e de outro? Esse é um assunto que pouca gente fala, né? Muita gente fala a respeito da isenção do IR, da isenção do imposto de renda. Mas a diferença entre você ser obrigado a entregar a declaração e você ser isento do imposto de renda, pouca gente fala e muita gente acaba caindo na malha fina por conta disso. A pessoa tem dinheiro para receber, ela é isenta de pagamento do imposto, só que ela não sabe que ela é obrigada a declarar naquele ano, tá? Então, essa é a grande diferença do que a gente vai falar nesse vídeo, até porque dia 15 de março começa a entrega da declaração de imposto de renda à Receita Federal no ano de 2023 e temos alguns detalhes, algumas diferenças em relação ao ano passado. Nesse vídeo eu não vou me atentar aos números, tá, de obrigação, até porque no vídeo do ano passado eu vou deixar no final desse vídeo o link para acesso, onde temos lá os valores de onde você é obrigado a declarar, tá? A pagar imposto de renda se você recebeu mais do que os valores desse vídeo. Mas eu vou deixar no final desse vídeo, você pode clicar lá. Nesse vídeo aqui a gente vai falar do que aconteceu de diferente, principalmente para quem é investidor, tá? Para quem é investidor tem diferença esse ano. E nessa questão da obrigação da entrega da declaração e da obrigação de pagar o imposto, beleza? Então vamos lá. Muita gente se confunde nisso, beleza? Qual o principal detalhe aqui? Que você precisa, às vezes, entregar a declaração mesmo sendo isento do imposto de renda. Se você teve em algum mês imposto retido na fonte, você precisa no ano seguinte fazer a declaração de imposto de renda. Por quê? Esse valor está lá na Receita Federal, tá? Então vamos a um exemplo aqui que pode acontecer isso caso você tenha valor retido lá na fonte, tá? Digamos que você tenha trabalhado um mês apenas em 2022, beleza? E você tenha recebido ali R$5.000 naquele mês. Ficou um valor retido com certeza na fonte. E por mais que você não tenha atingido os 28 mil e alguma coisa que te obriga a pagar imposto, você será isento de imposto, você precisa entregar a sua declaração para que a Receita Federal te devolva o valor que está lá retido. Se você não fizer a declaração de imposto de renda, o que vai acontecer? O valor vai ficar lá, a Receita Federal não tem como te devolver e você ainda vai ficar com retenção de imposto e provavelmente vai ser chamado pela Receita para entregar essa declaração depois, tá? Porque ela precisa te devolver o dinheiro. Você precisa entregar a declaração, porque o dinheiro ela, vai ficar lá preso, ela não vai poder usar aquele valor ali. E, de certa forma, a retenção de imposto é um empréstimo que todo trabalhador faz para a Receita Federal, tá? Só que aquele valor fica lá pendente e aí ela é obrigada a te notificar para você fazer a declaração. Qual o grande detalhe aqui? Se você não declarar no ano certo, até a data, né? Nesse caso, no ano de 2023, irá até 31 de maio, né? Já está definida, de 15 de março a 30 de maio, perdão. 31 de maio, perdão. Você vai pagar uma multa, tá? Uma multa de em torno de R$165. E aí, vamos dizer, às vezes você tem R$120 para receber de imposto, né, retido na fonte, você não entregou a declaração e a multa mínima é de R$165 e alguns centavos, tá? A multa máxima é de 20% do imposto devido. Então fique atento a isso, tá? Porque você, se não entregar a declaração até o dia 31 de maio, no caso desse ano, você será obrigado a pagar uma multa de no mínimo R$165. Então, dependendo do valor que você tenha lá, cara, faz uma declaração simplificada, só coloca o informe de rendimentos, tá? Bem simples, os teus dados pessoais, informe de rendimento. Não sabe fazer, pede ajuda a alguém, entendeu? Se for o caso, às vezes até paga alguém para fazer só para você se livrar da multa, tá? Tem pessoas que cobram um percentual do valor do imposto devido, outras cobram um valor fixo, tá? Então cada uma cobra
o valor ali que acha justo, tá? Se você levar em consideração que caso você não entregue, você tem que pagar R$ 165 para a Receita Federal, você daí já pode tirar aí mais ou menos quanto pode custar uma assessoria de alguém para poder entregar, né, preencher e entregar a sua declaração. Outro detalhe importante, tá? Quem tem conta gov.br pode fazer uso desse dispositivo, tá? A partir do dia 15 ainda não está disponível, tá? Só quando tiver disponível a entrega da declaração, a Receita Federal vai liberar para você fazer a declaração pré-preenchida com a conta gov.br, beleza? Então, a partir do dia 15 de março, você já poderá fazer o login no site da Receita ou no programa gerador da declaração de imposto de renda com a conta gov.br e ali você já ter a sua declaração pré-preenchida com os dados que a Receita Federal já tem sobre você, tá? Isso diminui muito, tá? A possibilidade de erros na declaração. Eu aconselho, se você tiver uma conta gov.br, fazer através dela, tá? Porque aí você tem menos riscos ali de sofrer alguma penalização da Receita por algum dado equivocado. Não acredite totalmente na declaração pré-preenchida. A minha do ano passado eu utilizei a conta Gov e o meu lançamento de plano de saúde, por exemplo, veio dobrado. Então, se eu não tivesse prestado atenção naquilo ali, eu teria algum problema com a Receita Federal, porque veio, na verdade, não veio exatamente o mesmo valor, tá? Veio 1 centavo de diferença entre um lançamento e outro. Então, é importante você conferir a sua declaração, mesmo tendo sido pré-preenchida com a conta gov.br, tá? O detalhe especial aqui para quem é investidor, tá? Você que só tem uma ação ali, que você comprou, né, e está começando a investir, tá? Em 2022, você comprou poucas ações, você não é mais obrigado a declarar somente por ter comprado a ação, tá? Até o ano passado, se você tivesse uma ação, você era obrigado a fazer a declaração de imposto de renda mesmo sendo isento. Agora essa regra mudou, tá? Então você será obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda sendo isento, tá? Sendo que você não ultrapassou os ganhos, né, que a gente vai colocar no vídeo aqui no final, se você fizer vendas maiores que R$ 40 mil durante o ano de 2022 em ações, tá? Day trade, ETF, BDR, etc., fundo imobiliário, se você realizar a venda, você precisa fazer a declaração porque você já fica ali com a retenção de imposto, lá o chamado dedo duro. Então você precisa fazer a declaração de imposto de renda porque terá incidência de imposto nesses casos, tá? Inclusive você tem que fazer lá o DARF e tal e fazer o pagamento no mês seguinte. Mas para quem compra ação e não teve venda da ação, você não é mais obrigado a fazer, usando para isso o limite mínimo de R$ 300 mil, que é quando você passa a ser obrigado a declarar como bens e patrimônio, tá? Então, se você tem carro, casa, somado a isso e as suas ações, você ainda não somar R$ 300 mil, você não é mais obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, caso você seja isento na questão da tributação sobre a renda, tá? Caso você tenha vendas acima de R$ 40 mil, né? Dentro de um ano, por exemplo, você vendeu R$ 5 mil no mês, você até R$ 20 mil de venda de ação, né, durante um mês, desde que não seja day trade, você está isento de imposto de renda. Porém, uma das regras para você ser obrigado a declarar é você ter recebimentos de rendimentos não tributáveis acima de R$ 40 mil. Então, se você tiver vendas de ações, né, que mesmo que sejam isentas, não ultrapasse o limite de R$ 20 mil no mês, mas ultrapasse R$ 40 mil no ano, você é obrigado a fazer a declaração por conta desta outra regra. Beleza? Ficou alguma dúvida? Se ficar dúvida, deixa aqui no comentário que a gente responde lá, tá? Então, atenção a isso. Você não é mais obrigado a declarar imposto de renda por ter algumas ações, tá? O que era obrigatório antes.
você agora só é obrigado a declarar se você tiver vendas durante o ano acima de 40 mil reais que sejam isentas e não tributáveis, tá? Dentro dessa regra que eu falei de 20 mil reais mensais, ou se o somatório de todos os seus bens ultrapassar os 300 mil reais. Então fique atento a isso. Essa é a condição agora de quem é investidor ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever se ainda não é inscrito, não deixe de compartilhar esse conteúdo para quem precisa ouvir, tá? Eu canso de receber dúvidas de pessoas que não entregaram a declaração e aí ficou um valor retido e aí precisa fazer a declaração e pagar a multa para poder receber esse valor que ficou retido lá e às vezes liberar novamente o CPF que fica pendente de regularização. Então não deem mole, tá? Não deem mole. Se você já caiu nessa situação e tá vendo esse vídeo aqui, deixa aquele like maroto, tá? Porque não viu esse vídeo antes de acontecer contigo. Para você que ainda não aconteceu, a gente já tá aqui te avisando para que você não caia no mesmo erro, tá? Então não demore, faça a sua declaração, consulte um especialista caso você tenha dúvidas, tá? Para ele te orientar da melhor forma possível. Mas se tiver alguma dúvida em relação ao imposto de renda e a gente puder tirar, deixa no comentário aqui que a gente vai buscar a resposta e traz para você. Beleza? Por hoje, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Cuidado com o leão. Aquele abraço e tchau.